Olá, pessoal. Eu sou Graciele de Souza Costa. Estarei dando início à nossa apresentação de TCC. O nosso grupo é composto por Adriana Guiar dos Santos Oliveira, Graciele de Souza Costa e Uiara Neves Soares Norberto. A nossa apresentação, ela consiste em uma pesquisa de campo aplicada na SF 005, com o seguinte tema: Prevenção da gravidez na adolescência na Estratégia de Saúde da Família 005 do município de Nova Viçosa, tendo como nosso orientador o Cleiton de Jesus Santos. É necessário que haja bastante atenção para tratar de um assunto tão amplo como o da gravidez na adolescência. A adolescência é um período que se estende dos 12 aos 18 anos de idade, onde esse indivíduo ele passa por transformações no corpo, na mente, na forma de se relacionar com as pessoas que estão à sua volta. É um período confuso, devido à falta de orientação, na maioria dos casos assistidos na SF 005, sob direção do enfermeiro Alain. O risco de engravidar é grande, independentemente das classes sociais. Como problema de pesquisa, foi levantado a seguinte hipótese: qual seria o meio de intervenção público necessário para reduzir os riscos da gravidez na adolescência? Lembrando que visando enfatizar os problemas físicos e psicológicos que pode afetar uma adolescente com uma gravidez precoce. Visando também trazer a promoção, a prevenção na vida destes adolescentes. Há necessidade de trazer orientações acerca da prevenção da mesma. Como objetivo geral do nosso trabalho, seria executar um projeto de intervenção educativa para erguer o nível de informações sobre os fatores de risco de uma gravidez na adolescência. Tem como específicos conceituar a gravidez na adolescência, explanar como uso inadequado ou desconhecimento de métodos contraceptivos aumenta as chances de desenvolver a gravidez na adolescência, promover grupinhos voltados a essas adolescentes gestantes que abordam temas associados à sexualidade e à não aceitação familiar. Segundo Yasli, é na adolescência que o indivíduo ele tem a oportunidade de escolher entre duas vertentes, pela oportunidade do crescimento físico e psicológico e de sofrer emocionalmente pelas transformações, tanto de origem biológica quanto mental, que possa ocorrer com o mesmo. Para a autora, a sociedade em que vivemos traz para o adolescente informações contraditórias, como, por exemplo, da mesma forma que ela quer que o adolescente comece a se comportar como adulto e a cumprir seu papel social de cidadão com responsabilidade, a mesma de tal forma quer que se prolongue esse período como tal, de maneira que a adolescência seja vivida da melhor forma possível. Porém, sabemos que nem todo tem a oportunidade de estar inserido em um meio social, por muitas vezes pertencer a uma classe social mais pobre, carente, vulnerável, acontecendo assim a exclusão social. Ou seja, esse adolescente ele vai ter um período da sua vida abreviado, da fase de transição de criança para adulto. Partindo dessa informação, o que pode ser diagnosticado ao fato de ser mãe em uma fase tão precoce da vida? O agravante psicossocial é grande, pois passam a formar uma família de maneira não intencional muito cedo, onde muitas delas abandonam a escola. Paralelamente a isso, também existem aquelas que planejam uma gravidez, que planejam ser mãe,
querem se sentir realizada, pois para ela ser mãe é um projeto de vida que independe da idade. Mas deve ser levado em consideração que esse desejo de ter um filho não é apenas a realização de um sonho, mas sim os acontecimentos que virão após essa realização, como, por exemplo, a estabilização social e financeira do pai da criança, além da independência e suas conquistas que surgem após essa gravidez. Então, levando em conta tudo isso, valerá a pena? É isso mesmo que pretende? É tudo muito incerto, é tudo muito duvidoso na vida de um adolescente. Inúmeros são os estudos que atribuem o aumento das chances de ter uma gravidez indesejada na adolescência. São vários fatores que contribuem para essa gravidez. São fatores que provocam mudanças significativas nos comportamentos de ordem social e sexual desses jovens, como, por exemplo, a antecipação da menarca da menina, as condições financeiras e econômicas que resultam no processo de migração e urbanização social, a questão social, a questão da sexualidade, a questão do uso incorreto dos métodos de prevenção. Segundo Cavacin, alguns argumentos que explicam e solidificam a tese do aumento da gravidez na adolescência são os aspectos de renda e de escolaridade, além da questão do enfraquecimento da vida reprodutiva, do estudo e do casamento. Para o mesmo, ele acredita que a escola tem um papel fundamental no processo informativo e socializador sobre esse assunto. Porém, as mesmas não atuam de maneira clara e satisfatória. Olá, sou Yara Neves. Prevenção da gravidez na adolescência na estratégia de saúde da família 05 no município de Nova Viçosa. Gravidez indesejada e o uso incorreto de métodos contraceptivos. Muitos adolescentes falam sobre a imensa vergonha de ter que ir ao médico devido a uma crença de começar a sua vida sexual muito cedo. Muitos desses adolescentes não sabem que o Sistema Único de Saúde oferta esses métodos contraceptivos para que eles possam ter uma relação sexual mais protegida e evitar o uso indevido desses medicamentos, porque eles podem também ter uma gravidez indesejada. Não só a questão de ofertar os métodos contraceptivos, mas também na conscientização da importância do uso. E também uma garantia de rodas de conversa, onde os adolescentes possam trocar experiências com os profissionais da saúde e ouvi-los, podendo assim orientá-los para que eles não sejam pegos de surpresas com uma gravidez indesejada. Onde esses adolescentes possam trocar informações e experiências sobre o assunto, e perguntando aos profissionais da saúde, onde até mesmo possamos ouvi-los e orientá-los, como proteger esses adolescentes de ter uma surpresa com uma gravidez indesejada. E como explanar esse uso inadequado ou o desconhecimento desses métodos contraceptivos aumentam as chances de desenvolver uma gravidez na adolescência. Lá na triagem, quando eles começam a procurar o postinho de saúde para perguntar como devo tomar esse medicamento. E é nessa hora que entra a importância dos grupinhos e das rodas e conversas com profissionais da saúde e a equipe do ISF, de
psicólogos, médicos, enfermeiros para aconselhar, conversar, explicar a importância de métodos contraceptivos e que já no processo da gravidez de um apoio psicológico, emocional, até que as mesmas entendam que não será resumida só cuidar dos seus filhos e casa, mas sim elas podem ter uma vida normal e voltar até mesmo estudar, que muitas dessas adolescentes, elas abandonam os estudos para cuidar dos seus filhos. Vivência imatura da sexualidade e não aceitação da família. Muitos adolescentes utilizam o sexo como um meio para buscar falta de afeto com sua família. Por isso, não recebem orientações adequadas sobre sexualidade, tendo que aprender essas orientações sozinhos na prática, onde começa a ser visto como uma saída para descarregar suas angústias e até mesmo tristezas. Na maioria das vezes, os adolescentes não têm autocontrole sobre suas energias sexuais e com a falta de informações e com os métodos contraceptivos que no Sistema Único de Saúde oferta, o SUS, evitando assim uma gravidez indesejada, que sempre cedo ou tarde acontece. É nessa hora que entra a importância dos grupinhos e as rodas de conversa com os profissionais da saúde, que é feito no ISF, de psicólogos, médicos, enfermeiros, para aconselhar e conversar e explicar a importância de se prevenir, assim, evitando uma gravidez na adolescência. Outro fator que abrange é a questão de explanar o que é novo, o que é independente. É nessa época que os adolescentes começam a rebeldia dentro de casa, contra a família e contra todos. Ignorância e a falta de informação sobre diversos assuntos. E a vergonha de perguntar. E temos que quebrar esse tabu que existe com esses jovens. É assim, esses grupinhos que a gente abrange nos IFS. Existe família ainda que incentiva esses adolescentes a engravidar ainda jovens. Por isso, esses adolescentes terá uma união estável com o pai da criança. E através dessa união que acontece a gravidez precoce. Parece com que a criança foi planejada por ambos, mas não é assim. Tem que parar com essa pressão psicológica que existe hoje dentro das famílias. Esses jovens são protegidos pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Os profissionais da saúde, nas rodinhas de conversa e nos grupos de aconselhamento, devem orientar os familiares que parem com esses incentivos. Muitas vezes afetam os adolescentes de forma que elas procurem um jeito de engravidar, para que cabe com essa pressão, para que eles tenham uma vida estável. Até mesmo essas adolescentes relatam que levaram pressão dentro de sua própria casa. Por isso que fica essa não aceitação familiar. Esses adolescentes têm como procurar os seus direitos. Assim buscam em outras famílias, as famílias paternas, que auxiliam no sustento desses adolescentes que foram mãe ainda solteiras. Olá, eu me chamo Adriana Guiar dos Santos Oliveira, estarei dando prosseguimento ao nosso trabalho e nesse momento falarei sobre o tópico 3, procedimentos e metodologias. Como procedimento, nós usamos a Estratégia de Saúde Familiar 005 como base de coleta de informações. No início do nosso trabalho, nós estivemos pessoalmente na unidade e estivemos de perto com essas adolescentes, conhecendo o drama que elas vivem no seu dia a dia por engravidarem tão cedo.
Também tivemos com toda a equipe da unidade, que nos recebeu muito bem e passou todas as informações que era devida para acrescentar no nosso trabalho. Mas, por causa da pandemia, nós fomos interrompidos. Então, como metodologia, nós lançamos uma pesquisa na internet, onde 48% responderam à nossa pesquisa. Após a aplicação dessa pesquisa, foi possível extrair algumas informações, onde 68,8% responderam que nunca usaram nenhum método contraceptivo. 31,2% disseram ter usado algum método contraceptivo, mas por falta do conhecimento da sua eficácia, acabaram engravidando. 58,4% disseram ter engravidado entre 17 e 18 anos. Mas o que nos surpreendeu mesmo, e é um fator muito preocupante, que 33,3% dessas mulheres responderam que engravidaram entre 14 e 15 anos. 83,3% responderam que não planejaram engravidar. 45,8% disseram ter abandonado a escola, não deram conta da sua vida dupla de mãe e de estudante. 79,2% disseram ter tido o apoio familiar, isso é muito bom. Mas o que nos deixou realmente feliz foi saber que 91,7% disseram ter cumprido o pré-natal na Estratégia de Saúde Familiar 005 do município de Nova Viçosa, acompanhada por toda a equipe. Isso é um número muito bom para nós. Mas, infelizmente, a questão da alta incidência de gravidez prematura está ainda ligada a fatores educacionais e econômicos, algo que já vem presente desde a mãe, desde o seu passado. Então, elas acabam reincidindo e engravidando novamente. É necessário que haja políticas públicas que promovam o conhecimento sobre o assunto, pois, ao analisar o questionário, constatou-se que a maioria das adolescentes tiveram uma gravidez inesperada. As mesmas ainda não se sentiam preparadas para ser mãe e que não tiveram as orientações corretas sobre as consequências de começar a vida sexual tão cedo. A nossa meta era conversar com o máximo de pessoas possível para poder extrair o máximo de informação que fosse necessária para poder acrescentar no nosso trabalho. E, é claro, passar todas as orientações que nos foi cabido através do nosso conhecimento. O objetivo era falar sobre o assunto de forma ampla, de forma clara, quebrar os tabus sobre esse assunto. A gente começou a entender que algumas dessas adolescentes vivem com pais, avós, que também não tiveram esse conhecimento, então não tem o que passar. E também está muito ligado às suas raízes culturais, religiosas e etc. O nosso objetivo era obter um nível de conhecimento sobre o assunto, o quanto engravidar tão cedo é perigoso para essas meninas, tanto para a saúde física, saúde psíquica e social, e que isso fosse esclarecido também para elas. Fazendo as considerações finais, nosso objetivo, ele foi exatamente executar um projeto de intervenção educativa. A nossa intenção era educar essas meninas, levar conhecimento para essas meninas, para que isso não viesse a acontecer novamente e que elas também pudessem fazer uso dos métodos contraceptivos de forma correta. Nosso planejamento foi em conjunto e foi realizado em pequeno, médio e longo prazo. No pequeno, aonde pôde-se diagnosticar o problema, quando a menina já se encontra grávida e ela precisa do apoio da unidade para poder fazer o pré-natal. E também que essa menina fosse orientada para poder ela não engravidar novamente. Em médio, promover de forma ampla e clara o maior nível de informação sobre o assunto e o acesso a esses métodos contraceptivos. E também fazer com que ela entenda que ela precisa cumprir o calendário vacinal para poder proteger essa criança que irá nascer.
Ao longo, a unidade de saúde pôde estar ao lado dessa adolescente, trabalhando de perto com as famílias das mesmas. Quando essas adolescentes procuram a unidade de saúde para fazer suas consultas e vacinas. Como conclusão, nós observamos que os métodos contraceptivos, quando ele é usado de forma correta, quando se tem o conhecimento sobre o perigo de engravidar tão precocemente e as suas consequências, surte bastante efeito quando elas estão dispostas a seguir as orientações e usar de forma correta. Pode-se também obter o resultado percebível que, quando nós trabalhamos em conjunto, esse problema de cunho social gravoso, ele pode ser extinto no nosso município. Para isso, o enfermeiro Alain, ele lançou um projeto onde ele vai nas escolas levar palestras para poder prevenir esses adolescentes a entrarem na sua vida sexual tão cedo. E, se entrarem, usar de forma correta os métodos contraceptivos para poder se prevenir de uma gravidez e de doenças sexualmente transmissíveis. Também é passado informações para esses adolescentes de como se cuidar. Já com as adolescentes que estão grávidas, ele promove grupos realizados dentro da unidade de saúde, onde reúne todas as adolescentes, para poder estar ensinando essas adolescentes a cuidar do seu corpo, a se vacinar, a cuidar dessa criança que vai nascer, a amamentar esta criança e vacinar esta criança. Durante esses grupinhos, foi percebido a baixa autoestima de algumas adolescentes. Então, a unidade, juntamente com o comércio local, promoveram os e-books, chá de bebês e chá de fraldas, onde levaram essas adolescentes a um sítio do nosso município e puderam fazer sessões de fotos, piqueniques, passeio, palestra com essas adolescentes para poder elevar a autoestima dessas adolescentes. Depois das considerações expostas nesse projeto, verificou-se que o plano de intervenção em saúde é de suma importância na estratégia de saúde familiar, quando se tem um problema de abrangência grave e os pacientes têm dificuldade para controlar a situação. Essa é uma temática interessante que promove reflexões e, a partir deste estudo, adquire uma disseminação maior entre os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e profissionais da área da saúde. Nós entendemos que se os profissionais da área da saúde trabalharem em conjunto com as escolas, trazendo essas adolescentes para perto de si, é possível resolver este problema. Nós ficamos muito felizes em falar sobre esse assunto e estar perto dessas adolescentes. Para encerrar, eu quero deixar uma frase de uma dessas adolescentes anônimas, que diz assim: vocês querem entender a gravidez na adolescência? Então é preciso olhar para além de nossa barriga, ouvir também nossa cabeça e o nosso coração. Está na revista Oficina sobre Adolescente, Gravidez na Adolescência, Voz de Adolescentes e Especialista. Nós queremos agradecer todos da equipe Estratégica de Saúde Familiar 005, que nos recebeu e nos apoiou e passou todas as informações para nós. Também queremos agradecer todas as adolescentes envolvidas nesse projeto. O nosso muito obrigada.